Pronto, então essas eram as raízes da equação de segunda ordem que a gente precisava achar a solução, não a solução geral, mas a solução que atendia aquelas duas condições de contorno. Então a gente vai começar aqui, tem que fazer sempre desse jeito aqui, tá? Lambda é uma das incógnitas, a gente não sabe qual é, só sabe que é real. Aliás, é uma incógnita. Então a gente vai testar o radicando é o que está aqui dentro. O radicando positivo, o radicando igual a zero e ele negativo. Tem que fazer as três. Dá preguiça às vezes, mas tem que fazer as três porque pode ser que com ele zero tenha uma solução e com ele positivo ou negativo tenha todas as outras, tá? Então vamos começar aqui com o que está dentro da raiz positivo. Lambda mais 4 estritamente positivo. Isso significa que nós vamos verificar se existe algum alto valor maior do que menos 4. É a mesma coisa, né? Bom, então se o que está dentro da raiz é positivo, a raiz quadrada dele é o número real, né? Então nós vamos ter aqui duas raízes, uma M1 devido ao sinal mais, outra M2 devido ao sinal menos. Ok? Ver se cabe ali. Vamos colocar aqui a solução geral. U de x, solução geral da homogênea associada. Constante arbitrária é elevado a... Vou chamar a raiz com mais de M1. M1x mais constante arbitrária exponencial de M2x. Pronto, essa é a solução geral. Nós vamos agora usar as duas condições de contorno. A primeira é O de zero igual a zero. Substituindo na solução geral, fica C1 mais C2 é igual a zero. Não dá para achar nem C1 nem C2. Vamos usar outra condição de contorno. O de 1 é igual a zero. Essa vai dar E elevado a M1 C1 E elevado a M2 C2 igual a zero. Pronto, temos duas equações, duas incógnitas. Esse sistema é homogêneo, os dois segundos membros são iguais a zero. Então, por exemplo, tirando o valor de C2 da primeira e substituindo aqui, a gente vai chegar à conclusão que C1 vai ser zero. Tá? Depois, substituindo na primeira, C2 é o negativo de C1. Se C1 é zero, C2 também é. Tá? Então, a solução desse sistema aqui é esta aqui. Ó. C1 é igual a C2, que é igual a zero. Pronto, conclusão. Não existe
alto valor maior que menos 4. Certo? Segunda tentativa. O radicando, lambda mais 4 é igual a 0. Isso é a mesma coisa de dizer que lambda é igual a menos 4. Pronto. As duas raízes eram menos 2 mais ou menos raiz quadrada de lambda mais 4. Lambda mais 4 é 0. Então a gente tem duas raízes iguais, né? M1 é igual a M2, que é igual a menos 2. Pronto, temos uma raiz repetida. A solução geral para raízes repetidas é esta aqui. Solução geral da equação homogênea é C1 é elevado a menos 2x mais, como a raiz é a mesma, se a gente escrever C2 é elevado a menos 2x, é a mesma solução. Para ter uma outra solução linearmente independente, C2, a gente multiplica essa aqui por x. X é elevado a menos 2x. Pronto, então essa é a solução geral da equação quando as raízes são repetidas. Nós vamos usar agora, para essa solução geral, estas duas condições aqui. Certo? Da primeira, o de 0 igual a 0, fazendo x igual a 0 aqui, vai dar C1, x igual a 0 desaparece com essa aqui, tá certo? Então, usando a primeira condição de contorno, o de 0 igual a 0, nós vamos chegar à conclusão que C1 é igual a 0. Certo? Passar para a outra. A primeira condição de contorno, o de 0 igual a 0, acarreta C1 igual a 0. Segunda condição de contorno, o de 1 igual a 0. Fica 0, né? Igual a solução era C1, que é 0. Então sobra só C2 vezes x, C2 é elevado a menos 2 vezes x, mas o x é 1, vezes x, né? Vou colocar aqui, vezes x, que é 1. Então a gente tem E elevado a menos 2 vezes C2 é igual a 0. C2 é 0, né? E elevado a menos 2 é diferente de 0. Então, C2 é igual a 0. Ou seja, para a raiz lambda igual a menos 4, nós também não temos solução, não temos autofunção. Tá? C1 é 0, C2 é 0. Então, aqui as autofunções vão ser só para autovalores, né, negativos. Então, a terceira tentativa aqui. O radicando, lambda mais 4, é estritamente negativo. Tá? Ou seja, lambda é igual a menor do que menos 4. Lambda estritamente menor do que menos 4. Os autovalores todos vão ser negativos. Né? Bom, então nós vamos reescrever as raízes
m igual a menos 2, mais ou menos, era raiz quadrada de lambda mais 4. Mais lambda mais 4 é negativo. Como é que a gente escreve isso? Bom dia, bom dia. Se a gente escrever aqui, raiz quadrada de lambda mais 4, que é como está lá nas raízes. Acontece que o lambda mais 4 é negativo. Aí como é que fica a raiz quadrada de um número real negativo? Fica complexo. Então a gente coloca aqui fora i vezes isso. Mas lá dentro continua negativo. E aí? Como é que faz? Hã? Aqui, ó. Vamos pegar raiz quadrada de menos 25. É igual a mais ou menos i vezes o quê? 5, né? Raiz de 25. Então tá certo, mais ou menos 5i. Como é que a gente faz isso para cá? Negativo, né? Pois é, exatamente. Então aqui não pode ficar assim não. Tem que fazer assim. Tira esses dois aqui. Fica raiz quadrada de menos lambda menos 4. Agora sim. Menos lambda menos 4, agora é positivo. Ok? Se esquecer daqui sinal menos, vai dar tudo errado. Pronto. Vamos usar as raízes desse jeito aqui para achar a solução geral da nossa equação diferencial em U. Solução geral da homogênea é, a parte real era menos 2, né? Então é exponencial de menos 2x que multiplica uma constante arbitrária cosseno. A parte imaginária é positiva e ali no caso é raiz quadrada com sinal mais, tá certo? Raiz quadrada de menos lambda menos 4 vezes x mais uma segunda constante arbitrária, C2, seno do mesmo ângulo. Seno, aquele mesmo ângulo lá. Aquele ângulo ali. E aqui nós temos uma solução real. C1 é constante arbitrária real, C2 também. Tá? A solução é real. Vamos usar as condições de contorno. U de 0 igual a 0. Isso vai nos dar E elevado a 0 é 1. Nem vamos escrever. Fica fazendo x igual a 0, cosseno de 0 é 1. Sobra C1 só. Fazendo x igual a 0, seno de 0 é 0. Aí leva o C2. C2 vezes 0 sai fora. Então, usando a primeira condição de contorno, a gente chega à conclusão que C1 é igual a 0. Esse treco aqui. C1 é igual a 0.
Pronto, a primeira já deu 0, tá? Vamos ver se cabe aqui a outra condição de contorno. U de 1 igual a 0. Isso vai dar o seguinte. Como C1 é 0, já nem vamos escrever essa primeira aqui, né? Fica E a menos 2x vezes C2 vezes o seno. Fazendo x igual a 1, fica E elevado a menos 2 vezes C2 vezes o seno. Fazendo x1, só sobra a raiz quadrada. Raiz quadrada de menos lambda menos 4. Isso aqui é igual a 0. Pronto. Aqui nós temos o produto de 3 coisas. Isso é igual a 0. Esse primeiro fator, E a menos 2, é diferente de 0. A gente pode cortar, né? Cortar significa dividir por ele. Então, isso aqui a gente pode cortar. Aqui nós temos duas possibilidades de solução. Primeira possibilidade, C2 igual a 0. É uma solução. Outra possibilidade, o seno desse ângulo é igual a 0. São essas duas possibilidades. A primeira, C2 igual a 0, a gente não pode usar porque o C1 já é 0. Se a gente usar essa outra, a gente vai obter novamente a solução homogênea, solução nula. Essa não serve. Então, o C2 aqui tem que ser diferente de 0, certo? Ou seja, a gente vai poder cortar também, né? C2 é diferente de 0. Então, sobra para o seno. Quem tem que ser 0 é o seno. Ok? Então, o seno desse ângulo é igual a 0. O seno é 0 quando o ângulo é igual a quê? N vezes π, né? O inteiro vezes π. Então, vamos pegar a solução. Aquela acarreta aqui raiz quadrada de menos lambda menos 4 é igual ao número inteiro multiplicado por π. Lembrar que isso aqui é a parte imaginária da raiz da equação auxiliar. A gente está usando desde o início da disciplina que a parte imaginária de um complexo é positiva. É dogma nosso, é positiva, tá? Então, o primeiro membro é um número real positivo. O segundo tem que ser também. Nós não poderemos ter n negativo. Ali até pode, tá? Ali até pode. Mas, para o nosso problema, o PSL, Sturm-Liouville, a parte imaginária é positiva, então esse inteiro n aqui tem que ser positivo. E não pode ser 0 também. Por que não pode ser 0? O n aqui, como é positivo, ele começaria naturalmente a partir de 0. Mas por que 0 não pode ser? Se a gente colocar 0, vai ficar que lambda igual a menos 4. A gente acabou de ver que lambda menos 4 não era alto valor, tá? Então, aqui começa a partir de 1 mesmo. Os altos valores aqui começam a partir de 1. Certo? Vamos elevar isso aqui ao quadrado e colocar aqui no lambda um índice. Esse índicezinho aqui, n. Elevando aqui ao quadrado, fica menos lambda índice n menos 4 é igual a n quadrado π quadrado.
gente quer o lambda n. Lambda n é igual a, passa isso para lá, né? Menos 4 menos n quadrado π ao quadrado, com n variando a partir de 1. Pronto, essa é a família de autovalores. São todos números reais menores do que menos 4. Todos negativos. Ok? E todos diferentes, né? À medida em que o n vai variando, os autovalores vão ficando diferentes um do outro. Não tem repetição. Essa aqui, então, é a sequência de autovalores. Vamos escrever a nossa autofunção. A gente está chamando a autofunção pela letra psi. Essa autofunção a gente tira da solução geral que a gente escreveu anteriormente. Então, psi n de x é igual. Lembrar que C1 era igual a 0, então ficou só C2. Nós vamos deixar aqui, vamos tirar o C2, o que significa fazer C2 igual a 1. Deixar os autovalores variando, e as autofunções também, só com n. Tá? Então, essa autofunção não vai ter a constante arbitrária. Vai ser exponencial de menos 2x vezes o seno, era raiz quadrada de lambda mais 4. Né? Isso dava n vezes π vezes x. N a partir de 1. Pronto. E aqui, agora, com as autofunções, a gente vê que o n não poderia começar de 0, porque se começasse, a primeira autofunção seria 0. Não pode ter autofunção 0. Essa é a autofunção, são todas elas ortogonais, à medida que o n vai variando. Mas não tem módulo 1, não tem norma 1, tá? A gente tem que calcular a norma dela, dividir tudo pela norma e a sequência de autofunções ortonormal agora é esta aqui, ó. Isso aqui a norma a gente calcula pelo produto interno, tá? Vai dar raiz de 2 sobre 2. Dividindo tudo por raiz de 2 sobre 2, as autofunções normalizadas são raiz de 2 é a menos 2x seno de n πx. Pronto, temos aqui a sequência de autofunções ortonormal. Como aqui estão todas as autofunções, elas formam uma base do espaço de funções contínuas. Tem uma infinidade de elementos, tá? O espaço vetorial das funções contínuas tem dimensão infinita também. Pronto, então isso aqui é a solução do Sturm-Liouville associado. Nós temos essa sequência de autofunções correspondente a uma sequência de autovalores, tá? Então, isso aqui é a solução do problema de valor de contorno homogêneo associado, que é o PSL. Vamos voltar agora ao problema de contorno não homogêneo, tá? Só para relembrar, nós já tínhamos escolhido o valor de μ é igual a
O Mi era igual a menos 4. Mi era igual a menos 4. E o segundo membro da equação não homogênea era igual a h de x menos 4π quadrado exponencial de 2x menos o cosseno de 2πx. Pronto, esse era o h de x. Beleza. Então, voltando ao problema não homogêneo, em que agora o segundo membro é este. Já tínhamos achado até. A primeira coisa é comparar o valor de Mi lá com os autovalores. Só para lembrar, os autovalores eram menos 4 menos n quadrado π quadrado, com n começando de 1. Então, com certeza, esse valor de Mi é diferente de todos os autovalores, né? Diferente mesmo. Vamos continuar então. Vemos que o valor de Mi é diferente de todos os autovalores. Se isso acontecer, lá pelo Teorema 4, que nós vemos em aulas anteriores, o coeficiente D índice N vou colocar a fórmula aqui, é a integral da autofunção multiplicada por h de x. Tá? Então já vamos colocar aqui, ó, menos 4π ao quadrado raiz de 2 integral de 0 até 1 de h de x vezes a autofunção. Os expoentes da autofunção e de h de x cancela, tá? Fica só isso aqui, ó. Seno de npx menos essa mesma autofunção, seno de npx, vezes esse cosseno aqui do h. Ver se cabe aqui. Vezes cosseno de 2πx. Integral disso para o n a partir de 1. A integral do seno é cosseno, tá? Não tem mistério nenhum. A integral do produto desses dois, a gente pega lá na nossa tabela de integrais, tá? Então, efetuando essa integração, nós acharemos para dn o seguinte valor.
D índice N (16 vezes π raiz de 2 dividido por N quadrado menos 4 que multiplica 1 menos 1 elevado a N. N aqui a partir de 1. No entanto, depois da integração, a gente vê que aqui no denominador, o N não pode ser 2, não vai dar 0, tá? Então, N diferente de 2. Pronto. Esse menos 1 elevado a N era um cosseno de Nπ, que a gente já substituiu pelo equivalente dele, que é menos 1 na potência N. Antes de continuar, vamos calcular o D2, né? D2, fazendo N igual a 2 na expressão do Dn antes de integrar, certo? Vamos voltar ela aqui, ó. Nessa aqui. A gente vai fazer N igual a 2 aqui, ó. Ficar 2πx, 2πx, 2πx. Calcula essa integral, vai dar o D2, certo? Se a gente calcular, vai ver que vai dar 0, tá ok? Então, voltando para lá. Fazendo N igual a 2 lá, D2 vai ser igual a 0. Pronto. Deu positivo. Não, deu, é que devia ser ao contrário aqui. A gente botou lá para dentro e inverteu, tá? Aqui a gente vê que se o N for par, vai dar tudo 0, né? Se N for ímpar, vai dar 2 aqui. Então, para a gente se livrar dos coeficientes nulos, a gente vai trocar o inteiro N por um inteiro ímpar. Pode ser 2m mais 1 ou 2m menos 1, à nossa vontade, tá? Vamos pegar aqui 2m menos 1. Fazendo assim, quando n começar, quando n for igual a 1, aqui é 1, passa para cá, fica 2, o m começa de 1. Quando n for infinito, o outro também é, né? Quando n for infinito, m também vai ser. Se nós tivéssemos escolhido 2m mais 1, aí o m começaria de 0, né? Que é mais 1. Quando aqui fosse 1, cancelava, m começava de 0. Tá, então tem que prestar atenção, porque senão a gente deixa escapar um termo. Aí o que sobrar não é a série completa. Tá? Bom, então nós vamos aqui trocar esse inteiro por um inteiro ímpar. Aqui vai ficar 2 vezes 16, 32, e aqui vai trocar, né? Então, os coeficientes não nulos são esses aqui, ó. D índice 2m menos 1 igual a
denominador é 2m menos 1, que multiplica 2m menos 1 ao quadrado menos 4, e o numerador é 32 raiz de 2 vezes π. Esse m aqui a partir de 1. Pronto. O denominador jamais vai dar zero agora, né? Aqui é um ímpar, sempre positivo, e esse é um número ímpar ao quadrado. Não tem jeito de dar menos 4, né? Beleza. Bom, dos coeficientes Cm que a gente precisa, logo escrever primeiro a expressão com n. Cn é igual a d índice n sobre lambda n menos μ. Essa é a expressão que a gente chegou numa aula anterior. Aqui no nosso caso, nós não vamos ter todos os inteiros, tá? Vamos colocar aqui. A nossa expressão vai ser, aqui só vai ser aqueles lá, né? C índice 2m menos 1 é igual o coeficiente d 2m menos 1. E aqui embaixo fica lambda índice 2m menos 1 menos μ. Pronto, nós só teremos aqueles termos ali para considerar, tá? Já que os termos aqui com n par é tudo zero. Tá ok? Substituindo esse d aqui em cima e o μ por menos 4, a expressão para o Cm, aliás, para esse C 2m menos 1, será aqui a seguinte. C índice 2m menos 1 aqui agora tem um sinal menos. Esse sinal menos agora é por causa do denominador, tá? Tem um sinal menos, fica π vezes 2m menos 1 ao cubo dois m menos 1 ao quadrado menos 4. E o numerador é 32 raiz de 2. Esse m aqui varia a partir de 1. Pronto. Esses são os coeficientes todos. E a solução do nosso problema não é a solução geral, né? É a solução do problema de valor de contorno, que atende aquelas duas condições de contorno, é a seguinte. Vou passar para outra página, que aqui não vai caber. É y de x igual a... Aquela solução que a gente achou era
u de x, tá? O y é u de x mais aquela função que a gente escolheu no começo. Vou escrever ela primeiro aqui, ó. Exponencial de menos 2x cosseno de 2πx menos, e agora a série é a seguinte: 64 exponencial de menos 2x sobre π. E agora a série, soma de 1 a infinito, dois m menos 1 ao cubo, esse número ímpar ao quadrado menos 4. Seno dois m menos 1 vezes π vezes x. Pronto, essa é a solução daquele problema de valor de contorno. Nós resolvemos utilizando uma família de autofunções do problema de Sturm-Liouville. Se nós não fôssemos usar Sturm-Liouville, não precisava, né? A gente acharia a solução não em forma de série, mas uma solução analítica facilzinha, tá? É que esse método aqui, utilizando as autofunções de Sturm-Liouville, resolve qualquer problema, né? O outro a gente depende de ter uma boa tabela de integrais para ir calculando as integrais, certo? Bom, de acordo com o teorema 4, esta solução aqui, a série, né, ela é uniformemente convergente e, além disso, é absolutamente convergente também, né? Ela atende lá o teorema 4 que a gente deu lá. Então, esta série e a série, esta série aqui e a série dos módulos, ambas são uniformemente convergentes. Certo? Vou colocar aqui, ó, as séries soma de 1 a infinito diz que está aqui, e a série dos módulos, módulo, aquilo ali, né, convergem uniformemente. Uniformemente no domínio 0, 1. Como essa aqui converge uniformemente e a série dos módulos também converge uniformemente, então a gente já sabe, por definição, que essa série aqui também converge absolutamente, né? Bom, nós vamos agora usar essas autofunções do problema de Sturm-Liouville. Sempre que aparecer, né, a gente vai pedir isso na solução. Mas sempre que aparecer uma equação diferencial
ordinária e agora parcial, que a gente vai começar, nós vamos usar as autofunções do PSL, tá? A gente vai começar agora com problema de contorno para equações parciais. Então, problemas de valor de contorno para equações diferenciais parciais lineares, né? A gente só está fazendo lineares, que são as resolvíveis. Mesmo assim, não são todas. Só para nós termos uma primeira informação da diferença das EDPs, as equações parciais, para as equações ordinárias, a equação que a gente acabou de resolver é uma equação diferencial ordinária. Como tinha duas condições de contorno, a gente achou a solução do problema de contorno. Mas, se não dessemos as condições de contorno, não daria para fazer por PSL, não daria, tá? A gente teria que resolver achando a solução geral dela sem condições de nada. As equações ordinárias a gente eventualmente consegue resolver. Basta achar duas soluções linearmente independentes e fazer a combinação linear. Para equações parciais, não existe essa possibilidade de achar uma solução geral. Vamos pegar aqui, possivelmente, a equação diferencial parcial mais simples possível. Derivada parcial de u em relação a x menos derivada parcial de u em relação a y igual a zero. Aqui, x e y são as variáveis independentes. U é a variável dependente, ou incógnita. Então, U é função de x e y. A nossa incógnita é o U, é uma função de duas variáveis, ou três, ou quatro, né? Essa equação diferencial aqui também se escreve de um modo mais conciso assim. A derivada parcial de U em relação à primeira variável, a gente escreve a incógnita, coloca uma pequena vírgula e coloca x aqui. Isso significa derivada parcial de u em relação a x, tá? Menos derivada parcial de u em relação a y. Isso aqui é igual a zero. Pronto, a gente pode mostrar que essa equação diferencial parcial tem como solução a seguinte função. U grande é U pequeno de a soma das variáveis U de x mais y. É solução. Basta que essa função U tenha contínuas a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Só isto, tá? Então, por exemplo, x mais y elevada ao expoente positivo é a solução. Se o n não for real, for fracionário, raiz quadrada, é a solução. Raiz cúbica é a solução. Se o n for negativo, aí pode dar problema com relação à derivada. Mas se não der, também seria a solução. Outra solução. Seno de x mais y também é tangente
de x mais y também é cotangente, também é, tomando cuidado aí com os pontos, tá? Em que o argumento é 90 graus ou 0 graus. Logaritmo neperiano de x mais y é elevado a x mais y. O que a gente conhecer de função, se ela depender da soma das variáveis, ela é solução dessa equação diferencial de primeira ordem. Então, não tem, né, não existe um tipo assim de funções que tem uma certa, digamos, dependência uma da outra, para a gente poder pegar essas soluções e multiplicar cada uma delas por uma constante arbitrária e fazer uma solução geral. Como a gente vai ter uma infinidade de soluções, essa solução geral seria uma série, tá? Não tem jeito, porque qualquer função que a gente inventar aqui, essas são as mais usuais, né? A gente pode pegar funções mais complicadas. Se a incógnita for a soma das duas, incógnita não. Se as variáveis independentes estiverem somadas, aquela função é solução, tá? Então, o moral da história é que equações diferenciais parciais não existem para elas soluções gerais. O que a gente consegue é uma solução para um problema de valor de contorno. Nós teremos a equação parcial com condições de contorno em números suficientes para que a gente consiga resolver a equação parcial. A solução vai atender a equação diferencial e vai atender também as condições de contorno, tá? Então, a gente terá soluções para problemas de contorno. Não teremos soluções gerais, tá? Vamos pegar aqui os ingredientes necessários para um problema de contorno. Os componentes de um problema de valor de contorno são os seguintes. São três coisas, pelo menos. A primeira, a equação diferencial parcial. Isso tem que ter, tá? A segunda condição, o domínio da equação parcial. A terceira condição, a condição de contorno, tá? Então, para termos um problema de valor de contorno, nós precisamos, no mínimo, destas três coisas: a própria equação parcial, o domínio dela e a condição de contorno nesse domínio aí. A maior parte das vezes, nós vamos resolver aqui equações parciais de segunda ordem, apenas, tá? Essas equações de segunda ordem podem ter duas variáveis independentes, x e y, ou três, x, y, z, ou mais até, tá? Então, vamos lá. A gente vai dar aqui as condições de contorno, os componentes do PVC para uma equação de segunda ordem, e o domínio é um domínio no plano, mas pode ser no espaço também, tá? O no plano é que é mais simples da gente interpretar. Então, o primeiro ingrediente é esse aqui, ó. Uma região plana, esse aqui é o domínio. Uma região plana vamos chamar essa região de, esse R aqui, manuscrito, que é a inicial de região mesmo, né? Uma região R
de contorno o contorno aqui é designado por dr. Tá, é o modo de designar o contorno, de ronde da região. Então, se a região for um círculo, o contorno é a circunferência, certo? Se a região for um círculo com um furo dentro, um anel, né? O contorno é a circunferência de fora e a circunferência de dentro, certo? Tá, então, o primeiro ingrediente é o domínio, que é uma região. Segundo ingrediente, uma equação diferencial parcial definida no domínio ou na região. Pronto. Normalmente, o domínio ou a região é um conjunto aberto, quer dizer, um conjunto que não inclui o contorno. Então, se a região for um círculo, a região propriamente dita não contém a circunferência de fora. É como se a gente tirasse a circunferência, tá? Então, a equação diferencial só é definida na região sem o contorno. A equação diferencial não precisa estar definida no contorno. Ok? O terceiro ingrediente é a condição de contorno. Então, uma função f. Aqui, como a região é no plano, o contorno tem duas variáveis só. F de xy definida apenas no contorno. Pronto. Então, a condição de contorno seria só definida na circunferência, que é a fronteira, o contorno da região. A equação diferencial basta que seja definida no interior da região. Não precisa estar definida no contorno. O que a gente vai fazer para que a solução U de xy, que a gente vai achar seja a solução do problema, ela precisa atender à equação diferencial no interior da região e, à medida que a gente se aproximar de dentro da região para o contorno, a solução atenda, né, ou se transforme nessa função f de xy, que está definida apenas no contorno. Tá? Então, se a gente tivesse assim, uma região retangular, né, o nosso domínio é a região sem os quatro lados de fora. Então, temos a solução, que é uma superfície aqui. Tá? Agora, para essa solução ser solução do problema de contorno, aqui de fora, no retângulo de fora, nós temos que definir essa função f aqui. Como se fosse uma cerquinha aqui, né? Uma cercazinha aqui, outra cerca aqui, outra cerca aqui, outra cerca aqui. Né? E a solução, à medida que a gente se aproxima lá de dentro para o contorno, ela tem que se transformar na função do contorno. Tá? Bom, o jeito de fazer a solução que está definida no interior da região convergir para a condição de contorno
é feito, nós só vamos estudar dois tipos. Tem mais de dois tipos. Os dois tipos que nós vamos estudar, o primeiro é devido a Dirichlet, que a gente estudou lá em Transformada de Laplace, nas condições de Dirichlet. Era um matemático alemão. O segundo tipo de problema é também de um matemático alemão. Tá? A gente vai estudar esse. O terceiro, que também é muito usado na física, é devido a Cauchy, que era um matemático francês. Mas é bem ligado mais à física, o tipo de problema dele. Então aqui nós vamos estudar só dois tipos de problema de contorno. O de Dirichlet e desse outro alemão novo que a gente vai ver agora. Tá? Então o primeiro que nós vamos ver é problema de valor de contorno de Dirichlet. Só para lembrar, era Peter, né, Gustav Lejeune Dirichlet. Então, o problema de Dirichlet é o seguinte: para cada ponto B do contorno tá? Então, o contorno é uma linha, né, que é a fronteira do domínio. Então, para cada ponto B, a gente bota até B, que é inicial de boundary, né, que é contorno. Né? Então, para cada ponto B do contorno e cada ponto P agora pertencente ao interior da região, o ponto P é dentro da região, fora do contorno. O B de bola, é só no contorno, tá? A gente vai escolher dentro da região um ponto qualquer e vai fazer esse ponto tender ao B, através de qual curva? Pode ser através de um segmento de reta, ligando o P ao B. Pode ser ao longo de um arco de circunferência, ligando o P ao B. De um arco de elipse, ligando o P ao B. Ou de uma curva qualquer, tá certo? Então, Dirichlet exigiu o seguinte. Então, para cada ponto B de bola do contorno, e ponto P interior, limite da solução, a solução é U lá no ponto P, para o ponto P tendendo ao ponto B0, tem que ser igual ao valor da condição de contorno no ponto B0. É isso que precisa acontecer para que essa U de P seja a solução do problema de contorno. Essa U de P atende à equação diferencial no interior do domínio e à medida que a gente se aproxima do contorno, a solução se transforma no valor da condição de contorno naquele ponto. Isso que precisa acontecer para que ela seja a solução do problema de contorno. Agora, o que dificulta o Dirichlet é o tipo de curva que ele exige que isso aconteça. Ele exige pura e simplesmente qualquer curva. Aí ferra com a gente, tá? Vamos terminar aqui, ó. Ao longo de colocar aqui com letra maiúscula e grifado ainda para chamar a atenção. Ao longo de qualquer
está maiúsculo e ainda a gente vai sublinhar para chamar duplamente a atenção. Essa é a qualidade ou o defeito do problema de Dirichlet, tá? Aquela solução tem que se reduzir ao contorno ao longo de qualquer curva de aproximação, sem restrição. Qualquer curva ela tem que ser diferenciável, quer dizer, tem que ser suave, tá? A gente não pode ter tipo assim um ponto, um bico assim, não pode ter uma curva que vai e faz 90 graus, isso não pode ter, tá? Então, continuando aqui. Ao longo de qualquer curva, diferenciável na região. Na região R. Pronto, esse é o problema de valor de contorno de Dirichlet. As curvas podem ser, se elas tiverem tangentes, se elas forem suaves, pode ser quaisquer. Pode ser isso aqui assim. Ó. Todos os pontos têm tangente. Pode ser aqui assim. Ó. Se tiver tangente, pode. Tá? Não pode ter ponto anguloso. Não pode ter isso aqui. Ó. Isso não pode ter. Não pode ter pontos em forma de bico assim. Isso não pode ter. Por quê? Do lado esquerdo, a tangente tem essa inclinação. Do lado direito, a tangente tem uma inclinação diferente. Então, não tem tangente ali. Não tem... Se a gente imaginar uma partícula, né, percorrendo, a partícula percorre isso aqui. Pode percorrer isso aqui, mas aqui não pode. Ela chega ali, bate ali, com velocidade zero. Não tem jeito de sair. Ali também, a partícula vai, bate lá, fica lá. Tá? Então, PVC de Dirichlet. A solução do interior para o contorno tem que valer para qualquer curva de aproximação diferenciável ou suave. Tá? O suave é a tradução que a gente usa para o inglês, que é smooth. Pronto. O outro alemão pediu a mesma coisa. Era qualquer também a curva de aproximação, mas ele pediu uma coisa a mais, que ele precisou lá para resolver um problema dele. Então ficou conhecido como o problema dele, mas satisfazendo a condição que ele deu, a gente tinha que pegar a solução depois e essa solução tinha que satisfazer uma condição adicional fora do problema. Tá? Mas era, digamos, era um problema que ele precisava de resolver, ele resolvia fazendo o problema de contorno do jeito que ele propôs, mas tinha que, ao final, verificar uma coisa a mais. Tá? A diferença, vamos colocar aqui, antes de enunciar o problema dele, vamos supor que o nosso contorno seja isso aqui assim. Ó. Pronto, esse é o contorno. O Dirichlet, a gente pega aqui um ponto P, pega lá um ponto B0 do contorno, e vai de P até B0 ao longo de qualquer mesmo curva diferenciável. Já esse outro alemão pediu o seguinte, ele precisava que ao chegar aqui, ela se aproximasse obrigatoriamente a 90 graus. Precisava disso para resolver o problema dele. Então a curva podia ser qualquer, mas ao chegar aqui, tinha que se aproximar assim. Sempre a 90 graus. Para lá. Vai. Sempre a 90 graus. Tá? Então esse é o segundo tipo de problema de contorno que a gente vai ver. Esse segundo,
essa curva aqui diferenciável, ao chegar a B0, tem que chegar tangente lá ao contorno. Ok? Esse é o problema de valor de contorno de Neumann. Problema de valor de contorno de... O nome dele é Neumann. N-E-U-M-A-N-N. Tem outros matemáticos Neumanns alemães. Esse aqui é exatamente o Karl Gottfried. Tem aqui Gottfried. Pronto, então esse é o segundo tipo de PVC que a gente vai estudar. Problema de valor de contorno de Neumann. O início é a mesma coisa do outro, a gente vai repetir aqui. Para cada B0 do contorno, B0 do contorno, e cada ponto P interior da região, o limite, né, mesmo limite, o limite para P tendendo ao B0 de U de P tem que ser igual ao valor da função f no ponto B0, tá? Vou tirar essa que não tem. Ao longo de... E aqui o qualquer não é para todas, né? É qualquer curva diferenciável que se aproxima lá a 90 graus. Então, ao longo de qualquer curva diferenciável na região, ou seja, tem que continuar sendo suave, porém que seja normal ao contorno lá no ponto B0. Pronto. A condição que a solução assim obtida tem que atender, nós em geral não vamos usar aqui.
Tá, então nem vamos dar também. Nós vamos dar aqui um exemplo para mostrar como é difícil nós resolvermos um problema de valor de contorno de Dirichlet. A gente vai ver que a dificuldade é atender ao fato de que a curva de aproximação é qualquer, sem restrição nenhuma. Vamos dar, por exemplo, essa função de duas variáveis. Vamos supor que ela fosse solução de um problema de contorno, com esse aqui assim, ó. X ao quadrado vezes y sobre x à quarta mais y ao quadrado pronto. Então a solução é essa aí, exceto quando x e y for zero, os dois iguais a zero, aí ia dar zero sobre zero, tá? Então aqui é x quadrado mais y quadrado é diferente de zero. Ou seja, se x for zero, o y não pode ser. Se o y for zero, o x não pode ser. Tá? A outra solução é zero quando os dois forem simultaneamente iguais a zero. Pronto, tá aí. Achamos esta solução para um problema de contorno. Qual é a região desse problema? Pode ser qualquer área. Tá certo? Quer dizer, o plano inteiro pode ser. Mas nos interessa, vamos pegar aqui a região, tipo assim, ó. Pode ser qualquer superfície plana, mas para poder ver a dificuldade do Dirichlet, vamos supor que a origem esteja no contorno. Se a origem estiver lá no meio da região, não tem importância. Mas se ela estiver no contorno, aí pode dar o problema. Então vamos supor que nós achamos a solução do PVC era esta aqui. O ponto zero, a origem, está no contorno. Tá? Nós vamos verificar que esta solução não é um problema de valor de contorno de Dirichlet. O que a gente vai fazer? O problema é se aproximar da origem. Né? Vou traçar aqui eixo X, eixo Y. Esse aqui é o nosso ponto B0. B0 é a origem. A gente vai pegar um ponto qualquer aqui dentro, que é o ponto P, se aproximar daqui. Primeiro, vamos fazer a aproximação mais imediata, que normalmente a gente faz nos cursos lá que tem de elasticidade, assim. Tem lá uma placa, tem lá uma caixa, tem lá uma barra. Então a gente faz, se o que a gente estiver achando for resultado de uma equação diferencial parcial, a gente tem que fazer, eventualmente, um limite desse tipo. Só que lá, a gente faz sempre a seguinte coisa. Pega um ponto qualquer aqui do domínio e a gente se aproxima ao longo de um segmento de reta. Só isso. Certo? Então, a primeira aproximação vai ser ao longo deste segmento aqui. Se o ponto estiver aqui, só ao longo desse segmento aqui. Se o ponto estiver aqui em cima, a gente se aproxima ao longo do eixo X. Se estiver aqui em cima, esse está fora, nem dá, né? Então, a primeira aproximação é parte do ponto, lá do interior, e vai se aproximar da origem
através de uma linha, um segmento de reta. Bom, a gente pode escrever então que y é igual a mx, né? M é o coeficiente angular. Então, primeiro tipo de curva, isso aqui é uma curva contínua suave, né? Segmento de reta. Então, a primeira aproximação vai ser ao longo de retas. A gente vai se aproximar por y igual a mx. M, o número real qualquer. Se m for igual a zero, a gente vai se aproximar ao longo do eixo x. Se o m for positivo, vai ser um segmento de reta no primeiro quadrante. Se m for negativo, um segmento de reta no quarto quadrante. Tá? Se a gente fizer esse limite lá na solução, ficaria assim. U de P, tá? P é o xy. Para P tendendo a zero. O B0 é zero. P tendendo a zero seria Y tendendo a zero, né? A gente vai ao longo da reta lá. Ó. Então ficaria assim, ó. Y tendendo a zero. Isso vai dar x ao quadrado. O y é ao quadrado, é só ao quadrado. mx, o denominador x à quarta, mais y ao quadrado. Então, m quadrado, x quadrado. M quadrado, x quadrado. Bom, só tem x lá, então aqui não é y não, tá? Vamos tirar esse y aqui. Aqui é x. X tendendo a zero. Pronto. Antes de fazer o limite, nós podemos simplificar x, não podemos? Aqui vai dar x3, aqui x4, aqui x4, x2. Então, isso aqui vai dar, pode simplificar tudo por x quadrado. Fica m vezes x sobre x ao quadrado mais m ao quadrado. A gente quer esse limite aqui, para x tendendo a zero, tá? Fazendo x tender a zero, o numerador dá zero, aqui dá zero, aqui dá m quadrado. Então, aquele limite dá zero. Coincide com o valor, né, da função em 0, 0, que era zero. Então, a gente se aproximando ao longo de segmentos de reta, a solução tende ao valor da condição de contorno no ponto zero. Agora vamos nos aproximar não ao longo de segmento de retas, mas ao longo de arco de parábola. Tipo assim, ó, um número real vezes x quadrado. Então são arcos de parábolas, né? Calculando o limite da nossa solução. Agora, para esse tipo de curva de aproximação, vamos ver quanto é que vai dar. Então, limite, né? Limite da solução no ponto P para x tendendo a zero é igual ao limite para x tendendo a zero do seguinte. É x quadrado vezes y. O y era mx quadrado. O denominador x à quarta mais y ao quadrado, que é m
quadrado x à quarta. Pronto. Antes de passar ao limite, vamos simplificar. X à quarta, x à quarta, x à quarta. Então, sai fora o x. Limite disso, né? Vamos colocar aqui e a gente faz o limite depois. Aqui vai sobrar m quadrado. E embaixo vai sobrar m só, né? M quadrado não, m só. Embaixo vai sobrar 1 mais m quadrado. Pronto. Então, o limite daquilo, quando x tende a zero, não vai para zero. Né? Se a gente fizer m igual a 1, a curva seria y igual a x quadrado. Para m igual a 1, o limite dá 1 sobre 1 mais 1, 2. O limite dá meio. Se a gente fizer a aproximação ao longo da curva, y igual a 2x2, o limite aqui vai dar 2 sobre 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. 2 quintos. 2 quintos. Para m igual a 3, vai dar 3 sobre 9 mais 1. 3 sobre 10. Tá? Então, não se aproxima de zero. Nunca consegui um desenho da superfície perto do zero. Eu comprei um livro para ver a superfície, mas quando chega perto do zero tem um borrão preto, né? Então você não vê nada. Tem um programa que vocês usam, que é o Matemática, ou Maple. A gente pediu para desenhar aquela curva ali, né? Aí quando chega perto do zero, ele fica maluco lá, fica preto também. Então a gente não vê, né? Não vê esse limite meio, 2 quintos, 3 décimos, não enxerga. Tá? Bom, conclusão disso aqui. Aquela solução do problema, né? Não é um problema de Dirichlet. Por quê? Ao longo, por exemplo, de parábolas, a solução não se aproxima do contorno. Pode ser problema de Neumann, isso eu não verifiquei, mas pode ser. Tá? Então, a gente querer que um problema de contorno seja de Dirichlet, a gente tem que pagar esse preço. A gente precisa que a solução, ao se aproximar do contorno, atenda à condição de contorno para qualquer tipo de aproximação. Não basta só a aproximação retilínea ou parábola de segundo grau ou do terceiro, não, qualquer tipo. Se não funcionar para um tipo, não é Dirichlet. Tá ok? Nós vamos dar aqui uma classificação para equações parciais. Como elas têm duas variáveis, fica mais complicada a gente considerar. Mas a classificação que a gente vai dar é para equações com duas variáveis independentes só. Então, elas serão classificadas nos três tipos clássicos. A equação que vai ser a equação da onda, a equação do calor e a equação de Laplace. Tá? Então, a classificação, digamos assim, não geral é esta aqui. Para equações diferenciais parciais de segunda ordem e também com duas variáveis
independentes. A gente vê que é uma classificação restrita, tá? A equação no máximo vai ter a segunda ordem e a função u vai ser função só de duas variáveis. Se ela for função de três variáveis, nenhuma das três classificações pega ela, tá? Se for de ordem maior que a segunda, também não pega. A gente só vai dar para poder, a cada hora, descobrir qual tipo de equação diferencial parcial que a gente está resolvendo. Vamos colocar aqui a forma, digamos, mais geral possível da equação parcial. Vai ter um coeficiente da derivada de segunda ordem. Derivada parcial de u, duas vezes em relação a x. Depois, um coeficiente, chamar de b, da derivada de segunda ordem também, mas em relação a x e y. Então, da derivada cruzada, né? Ou da derivada mista. Derivada parcial de u em relação a x e depois em relação a y. Mais um terceiro coeficiente, c de xy, coeficiente da derivada segunda em relação a outra incógnita, a outra variável, que é y. Mas nós vamos ver que a classificação que a gente vai dar só vai depender desses três coeficientes da derivada segunda. O restante da equação, que vão ser os coeficientes da derivada primeira e da função incógnita propriamente dita, não entram na classificação. Pura e simplesmente não entram. Nós vamos completar aqui a equação. Então, seria um quarto coeficiente de grande função de x e y, coeficiente da derivada parcial em relação a x, mais um outro coeficiente é grande de x e y, coeficiente da derivada parcial em relação a y, e finalmente um coeficiente f de xy, coeficiente da incógnita. Podia ser igual a um segundo membro, ou não, a gente vai colocar igual a zero. A classificação também independe da equação parcial ser homogênea ou não homogênea, tá? Conforme nós vamos ver, a classificação leva em conta apenas os coeficientes A, B e C. E aqui na ordem que a gente está dando, o coeficiente A é da derivada segunda em relação a x. O coeficiente C da derivada segunda em relação a y. E o coeficiente B, derivada segunda em relação às duas, x e y. Certo? Os três tipos clássicos são os seguintes. A equação diferencial parcial é primeiro tipo, hiperbólica pronto, isso aqui vem lá da
da geometria, tá? Hiperbólica, parabólica e tal. Em todos os pontos em que a função que a gente vai escrever agora é chamada de discriminante da equação parcial, meramente uma denominação, tá? E esse discriminante é quadrado do coeficiente b menos 4 vezes o coeficiente a multiplicado pelo coeficiente c. Isso aqui tem que ser estritamente positivo. Então, lembrar que a é a função de x e y, c também e b também, tá? Então, esse termo aqui, b2 menos 4ac, é chamado de discriminante da EDP. Pronto, o nosso livro-texto chama discriminante esse que aí está, b² menos 4ac. Tem alguns livros que tiram o 4, é b² menos ac. Mas o sinal é o mesmo, tá? O valor lá vai dar diferente, mas o sinal ou é positivo, ou é zero, ou é negativo, tá? Então, se nós tivermos uma equação de segunda ordem com duas variáveis independentes, a gente calcula esse discriminante aqui. Se der positivo, aquela equação é chamada de hiperbólica. Pode acontecer que seja estritamente positivo numa certa parte do domínio, fora daquela parte não dê positivo. Então, para esse caso, a equação vai ser hiperbólica só naquele subconjunto onde o discriminante é positivo, tá? Fora dali, ela não vai ser mais hiperbólica, ok? Bom, os outros dois vamos continuar na sexta-feira. Ficamos por aqui.